Os resultados colhidos pelos produtores agrícolas são definidos antes mesmo do plantio das culturas de grãos. Dessa forma, a agricultura conservacionista e a fertilidade do solo são conceitos fundamentais para a lucratividade no setor. A agricultura conservacionista reúne um complexo ou um conjunto de tecnologias voltadas ao manejo correto do solo, das plantas, né? Ou do sistema agrícola produtivo. E esse conjunto de tecnologia vai envolver o preparo de solo, sempre tendente ao mínimo possível, a manutenção dos restos culturais na superfície, ou seja, a erradicação da queima dos resíduos culturais, a diversificação de culturas, que pode ser em rotação de culturas, pode ser uma consorciação de culturas, ou pode ser uma sucessão de culturas, e a adoção de um processo colher-semear, ou seja, quando estamos colhendo uma planta, nós já deveríamos estar plantando a outra, pois a agricultura conservacionista, ela determina que a resteva na superfície, ou os restos culturais na superfície do solo, sem ter plantas vivas, significa perdas. A agricultura conservacionista brasileira hoje é representada em sua base pelo sistema plantio direto, que é diferente do plantio direto tradicional. O plantio direto predominante no Brasil, ele preconiza apenas duas tecnologias, que é o abandono do preparo de solo, ou seja, o preparo exclusivo na linha de plantio, e a manutenção dos restos culturais na superfície. Esse é o plantio direto que é praticado no Brasil. Mas o sistema plantio direto, que foi adaptado para o Brasil, que veio de regiões de clima temperado, como a Inglaterra e os Estados Unidos, quando ele veio para o Brasil, aqui ele foi adaptado e ele procura outros processos, outros preceitos da agricultura conservacionista, como, por exemplo, e principalmente, a diversificação de culturas. Se o plantio direto não tiver diversificação de culturas, ele não é um sistema plantio direto. O oeste do Paraná, região forte na produção de grãos, há algumas décadas sofreu com problemas de erosão, solos rasos e ácidos, que escoavam pelas estradas. Foi a partir da adoção do sistema plantio direto, nos anos 80, que a conservação começou a acontecer em microbacias. Você manejava a microbacia de toda uma região. Então, assim, eram terraços que não tinham divisas, aonde que cada produtor tocava individualmente, porém os terraços se mantinham no mesmo padrão ao longo dos anos e daquela microbacia. E isso fez com que a conservação dos solos, que são extremamente férteis aqui na região, permanecesse e melhor que isso, melhorassem a qualidade dos solos, principalmente na parte química, né? Produtor da cidade de Palotina, Adir Dazi fez parte dessa história. O manejo da propriedade sofreu mudanças ao longo do tempo e hoje, com práticas conservacionistas, ele triplicou a área da fazenda, chegando a 1.200 hectares com milho, soja e aveia. Hoje a gente já está passando a fazer umas novas curvas maiores ainda em função do maquinário. Máquinas maiores, plantadeiras maiores, coletadeiras maiores, então a necessidade de umas curvas maiores ainda. Então a questão da erosão praticamente foi sanado dentro da propriedade. E com isso o aproveitamento, né? Você tem condição de jogar um calcário que você vai aproveitar, ele não vai mais embora, um fertilizante que não vai mais embora, né? O solo, que é o principal, não vai mais embora. E ainda a preservação do meio ambiente, né? Que eu acho que é mais importante, né? Essa terra, essa água suja, e os produtos químicos também não estão descendo mais para os rios, né? Jonas Vendrúscolo, também produtor rural paranaense, se surpreendeu quando os técnicos recomendaram que ele tirasse os 24 terraços de sua propriedade. Com 400 hectares destinados aos cultivos de milho, soja, trigo e aveia, as curvas foram redimensionadas e reposicionadas em locais estratégicos. Atualmente, ele conta com 7 terraços que já superaram 130 milímetros de chuva numa noite. Foi justamente com esse objetivo, que é para que as máquinas andam o tempo todo cheias, vou falar assim,
que elas não precisam ficar fazendo manobras para fazer arremate e acabamentos assim, de curva por curva. Então, as curvas de nível, se vocês puderem ver assim, o plantio foi feito pulando, não acompanhando exatamente as curvas, né? Para que você diminua esse trânsito de máquinas. Então, e procurar alguns tratos culturais quando possível, tipo aplicação de cloreto a lanço, aplicação de calcário, algumas atividades dentro do possível, só trabalhar com o solo mais seco, nunca com o solo molhado. Então, quanto menos se movimentar uma máquina no meio do campo, menor vai ser a compactação. Foi adotando os conceitos que, além de reduzir custo na produção, a região encontrou uma nova atividade agro. Com açudes mais limpos, a produção de peixes hoje é uma alternativa de renda e diversificação nas fazendas.